Amém, irmãos? Glórias ao nome do Senhor. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Vamos iniciar este nosso culto, orando, rogando ao Senhor misericórdia, para que Ele esteja presente, que nós sintamos a sua presença, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por sua misericórdia, por sua graça, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua presença. Abençoe, Senhor, este culto. Receba, Senhor, a nossa adoração, a nossa gratidão, este nosso louvor, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido em nossa vida. Alcance, Senhor, os corações, as vidas dos meus irmãos que estão aqui na igreja e aos amados ouvintes, irmãos e irmãs que estão acompanhando da sua casa, do seu trabalho, aonde estiverem, Senhor, que a sua presença esteja aqui e lá, na casa de cada um dos meus irmãos. É o que nós rogamos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos, irmãos, na continuidade dos nossos trabalhos, louvar ao Senhor com o hino da harpa. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor. Hino 299. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem em mim obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei
Glórias ao nome do Senhor. Como é bom louvar ao nome de Deus, né, irmãos? Que Ele se faz presente aqui em nosso meio, e louvá-lo atrai cada vez mais próximo de nós a sua presença. Eu convido a igreja para se pôr de pé. Nós vamos, juntamente com o nosso irmão Santos, fazer a leitura da palavra de Deus, seguido também de uma oração. Quero saudar a igreja na paz do Senhor Jesus. Vamos ler no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53. Nós vamos ler o versículo 4, 5 e 6. 53 de Isaías, versículos 4, 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Oramos. Altíssimo Deus, soberano Pai, na Tua presença, Senhor, neste momento, na noite deste dia nos encontramos, Senhor, te damos graça por ter nos colocado nessa tão alta e soberana vocação, e neste momento, Senhor, estamos te pedindo, Senhor, nos ajuda, nos abençoa, toma nas Tuas mãos, Senhor, nossos irmãos que nos acompanham, Senhor, pela TV, pelas redes sociais, entra na vida de cada um, nos lares, nas famílias, e continua nos abençoando no decorrer deste culto, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nesta noite, irmãos, nós temos a alegria de ter conosco o nosso grupo de jovens, né? Estão cooperando conosco e nós vamos ouvi-los louvar o nome do Senhor nesse momento, né? Vamos louvar, adorar o nome do Senhor juntamente com a nossa mocidade.
Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Quero convidar aqui os diáconos e cooperadores para estar servindo ao Senhor, recolhendo nossos dízimos, nossas ofertas. Você que está no celular ou você que nos acompanha através das redes sociais, se você deseja estar ofertando, contribuindo com a obra do Senhor, aí está passando as contas bancárias da igreja. Se você deseja estar realizando através do Pix, a chave é o CNPJ da igreja. E o segredo, irmãos, como Paulo já nos diz, é fazer com alegria, pois assim o Senhor se agrada e continuará abençoando aquele que assim o fizer. Mas eu convido que você abra sua Bíblia junto com a minha, em Malaquias capítulo 3, a partir do versículo de número 10, e diz assim a palavra do Senhor: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Se você tem em seu coração o desejo de contribuir, faça com alegria. Nós não estamos fazendo senão mais para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é Ele é dono da prata e do ouro. Mas nós, como igreja aqui na terra, nós precisamos da oferta para que nós possamos continuar transmitindo a palavra do Senhor através desse canal, que tudo gera um custo, mas através das ofertas dos irmãos e você que está ofertando, nós conseguimos levar a palavra do Senhor até os confins da terra. E o Senhor é quem continuar abençoando se você assim o fizer. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. E logo após a oração, nossa irmã Lara estará adorando ao Senhor. Senhor Deus eterno Pai, nós te adoramos e bendizemos ao teu santo nome. E te agradecemos pela vida de cada um dos seus filhos, aqueles que estarão ofertando. Mas também, Pai, que nós te pedimos as tuas bênçãos sobre a vida daqueles que têm o desejo, mas não podem no momento, que o Senhor venha abrir portas, para que assim ele possa estar fazendo e contribuindo também com a tua obra. E que o Senhor continue retribuindo e abençoando a vida de cada um dos seus. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Só da igreja com a paz do Senhor. Te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence esse amor que não tem fim. Eu te amo, trocaste o meu fardo pela cruz, e é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que o preso anseia ver. Toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que um altar ama a pátria que o deixou. Eu te amo mais que pobre no chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa
Glórias ao nome do Senhor. Quantos amam ao Senhor? Aleluia. Nós o amamos e Ele nos ama, irmãos. Este trabalho, este culto nos faz lembrar isso. O amor de Deus por nós, derramado na cruz do Calvário. Eu convido a igreja para se pôr de pé. Vamos receber nosso irmão Wagner. É o instrumento de Deus para os nossos corações nesta noite através da palavra de Deus. Irmão Wagner. Aleluia. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, aos nossos irmãos aqui, aqueles que estão nos seus lares, que Deus continue lhe abençoando como até o presente momento tem acontecido. Convido a você para que abra a sua Bíblia, você que tem um exemplar da palavra de Deus em suas mãos. Vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, vamos ler a partir do verso 1. Eu acho que é um livro muito fácil de encontrar, logo após o Evangelho de João. Atos capítulo 3, a partir do 1º verso diz: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias opunham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse: Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé. E andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Amém. Podeis sentar. Graças a Deus, irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico muito conhecido pelos amantes da palavra de Deus, que relata a história de um homem paralítico, em que a sua vida foi mudada a partir do momento em que ele recebeu a promessa, a bênção da cura, que ocorreu através do nome de Jesus. Mas ao ler este texto bíblico, ou talvez você que nunca ouviu essa história, existe umas particularidades que nós conseguimos observar quando nós lemos com algum cuidado, quando nós lemos a palavra de Deus de uma forma mais analítica. Nós encontramos algumas mensagens que servem para ser aplicada à nossa vida, a todas as pessoas. Nós lemos o texto bíblico e já sabemos o que aconteceu com aquele paralítico. Mas, se tratando desse texto bíblico, a condição deste homem antes de receber o milagre, o texto diz, ele é muito bem claro dizer que aquele homem, ele era colocado à porta daquele templo de muito tempo, porque ele era coxo desde o ventre de sua mãe. Ele sofria, obviamente, talvez de uma paralisia, e talvez, principalmente para aquela época, o seu estado só lhe reservava aquilo que ele estava vivendo. Não tinha melhores condições para uma pessoa que se encontrava naquele estado. E diz que para ele sobreviver, ele era colocado todos os dias à frente de uma porta ali do templo, chamado Porta Formosa, né? E realmente ela era uma porta muito bela, muito bonita, né? Revestida até de ouro, de prata, chamada atenção, e era uma das portas principais que dava acesso ao templo, né? É uma das portas em que todos que iam adorar ao Senhor, eles iam e passavam por aquele lugar. Então aquele lugar se tornou propício para aquele coxo, para quem sabe ali está
aquilo que foi lhe reservado, pedir uma ajuda, a Bíblia fala de uma esmola, pedir algo que pudesse garantir a sua sobrevivência diária ou por alguns dias. E as pessoas que iam ao templo, iam de forma religiosa, no mínimo 3 vezes ao templo, às 9, às 3 e um pouquinho ao findar da tarde. E naquela segunda hora, aproximadamente às 3 horas da tarde, estava indo ali os discípulos de Jesus ao templo, Pedro e João, os mesmos discípulos que andaram com Jesus, mas que agora não estavam mais com Jesus. Mas não estavam também sozinhos, porque Jesus, ele deu uma promessa para aquele que o servir e o receber, que nós não estaríamos sozinhos. Nós teríamos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Deus, agora, na pessoa do Espírito Santo, ele estaria nos ajudando, nos auxiliando, não nos deixando desamparado. E quando olhamos para este homem, para este mendigo, a qual não fala o nome dele, o trata como uma pessoa que tinha uma deficiência física e o trata como um pedinte, ele tinha uma necessidade, porque todos os dias ele dependia de pessoas para que o levasse ali na porta do templo, ele dependia e precisava de pessoas para o carregar. Quando olhamos isso e transportamos para a nossa vida, nós podemos às vezes viver uma situação parecida com aquela. Talvez não temos uma deficiência física, mas podemos incorrer numa deficiência moral, uma deficiência espiritual, uma deficiência emocional, e que nós não conseguimos lidar com isto, e que nós precisamos constantemente de pessoas que venham nos ajudar e nos auxiliar. Vivemos uma montanha-russa todos os dias, momentos de alegria, de tristeza, não temos uma estabilidade de alegria ou felicidade. Talvez por ela está atrelado às coisas deste mundo, para alguns a riqueza, para outros tantas coisas. Mas pessoas vivem nessas condições, triste, angustiada, não sabendo mais o que fazer, e precisam constantemente de ter alguém para lhe auxiliar, para lhe ajudar. No entanto, essas pessoas talvez lhe dão um conselho, talvez essas pessoas lhe ajudam materialmente, talvez esse profissional, ele prescreve um medicamento para você, mas não resolve o problema por completo. Todos os dias você tem essa mesma sensação, você tem esse sentimento de vazio, você sente uma tristeza, você constantemente precisa ser carregado de um lado para o outro, para tentar encontrar alguma coisa para sobreviver naquele dia. Diz também o texto, é muito claro, que aquele paralítico, ele era pobre, porque ele vivia da ajuda de esmolas, e todos os dias colocado à porta do templo para pedir esmolas. Tem pessoas que talvez não estão pedindo esmolas financeiras, porque talvez têm um bom salário, são realizados profissionalmente, é um grande empresário, mas dentro de si tem um abismo, dentro de si tem um poço sem fundo, porque essas pessoas não conseguem sentir alegria, paz verdadeira e felicidade. São pessoas que não dormem, e se dormem, talvez é por conta de alguma medicação. Essas pessoas não têm paz familiar, não se dão bem com a esposa, não se dá bem com os filhos, não se dá bem com os vizinhos, não tem um bom relacionamento com ninguém. Essa pessoa vive amargurada, rancorosa, triste. São sentimentos não apropriados, são sentimentos que talvez não é o que Deus deseja para as pessoas. E às vezes, irmãos, em algumas pequenas situações, ela tem uns flashes de felicidade, de alegria, né? Talvez por conta de ser devoto a alguém, devoto a um time, talvez de futebol, algum esporte, talvez por conta de realizar-se através de um prazer de viagem, enfim, são pequenas coisas que as pessoas fazem buscando ter felicidade, mas elas não duram muito.
elas são um relampejo. Por quê? Porque não é a verdadeira felicidade, não é a verdadeira riqueza. E todos os dias estão ali, pedindo e talvez até mesmo rogando a Deus que possa ter um dia melhor. São pessoas que estão à margem, irmãos, estão ali no pé de entrar no templo, que significa adoração ao Senhor, mas não podem por conta do seu estado. Não estou dizendo que uma pessoa com deficiência física não tem acesso a Deus. Isso aí nós não podemos nunca cogitarmos. Todas as pessoas podem e devem chegar ao Senhor, mas tem pessoas que estão paralisadas na sua vida espiritual, não conseguem buscar a Deus, não conseguem sentir a paz que o Senhor pode prover, por conta, irmãos, de querer e ainda não tomar uma decisão. Entretanto, irmãos, são pessoas que também se sentem que são um peso para as outras pessoas. São pessoas, irmãos, que têm até mesmo pensado, cogitado, em algumas situações de desespero, até mesmo em tomar uma decisão que vai impactar a sua vida, ou poderá tirar a sua vida, porque sente que são um peso para a esposa ou para o esposo, um peso para os filhos, um peso para a família, porque a vida que estão vivendo é uma vida totalmente desregrada e sem paz, sem Deus, sem alegria, sem felicidade. E essas pessoas, irmãos, estão à beira de tomar uma decisão totalmente precipitada e que pode arruinar por vez a sua vida eterna. Mas como aquele homem, a sua vida também nessa noite, ela pode ser mudada. Porque aquele paralítico, irmãos, ele teve uma experiência. E nós, quando buscamos, quando estamos desejando, quando queremos algo, o Senhor pode nos proporcionar muito mais do que estamos também necessitando. As pessoas até mesmo dizem, que Deus ele dá aquilo que nós precisamos, é uma verdade. Mas o nosso Deus pode nos surpreender, nos dando mais do que precisamos. Aconteceu isso com esse paralítico. Quando ele vê Pedro e João se aproximando, ele diz: vou colocar novamente a minha frase, o meu discurso, o meu relato em ação. Ele olha para Pedro e João que estavam vindo, e ele falou: talvez esses poderão me ajudar. E ele diz para aquele homem ali, talvez pedindo: olha, me dê uma esmola, para que eu possa talvez me alimentar neste dia. E quando Pedro e João, eles param, fitam os olhos nele e diz: olha para nós. E quando ele olha, ele começa, quem sabe, a abrir um pequeno sorriso, dizendo: eu vou receber alguma coisa desses homens. Mas de repente, no versículo 6, eles dizem: olha, não tenho prata e não tenho ouro. Naquele momento, talvez foi um momento de frustração, porque quem sabe você pede uma ajuda para alguém em que você tem a total confiança ou espera receber algo das pessoas próximas, daquelas pessoas que vocês acreditam que pode lhe ajudar, e de repente vem a resposta: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não posso te ajudar, eu não tenho como te ajudar, eu não tenho condições. Mas, irmãos, quando ele fala isso, ele complementa a frase. Pedro diz: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Mas o que eu tenho, eu compartilho com você. Nesta noite nós estamos aqui dizendo e não prometendo bênçãos e riquezas. Nós estamos oferecendo aquilo que um dia recebemos. O que eu tenho, eu te dou. Paz, alegria, salvação, que um dia recebemos na pessoa de Jesus, é aquilo que nós lhe oferecemos. Porque Jesus, ele está disposto a nos dar além daquilo que nós esperamos.
A sua experiência foi ter sido atendido além do esperado. Ele esperava uma esmola, mas ele foi beneficiado com uma cura maravilhosa. Talvez você que está me ouvindo, está querendo conhecer um pouco de Deus, apenas ser aceito e perdoado os seus pecados. Eu quero dizer que Jesus está aqui para fazer isto e também fazer muito mais. Eu quero dizer para você com toda a convicção que Deus, Ele está disposto a lhe dar algo que você talvez não pode dimensionar. Porque você talvez já bateu em tantas portas e recebeu apenas pequenas esmolas. Mas Jesus está dizendo que Ele tem algo maior para dar. Porque quando Ele usa Pedro e João, diz: mas o que eu tenho, isto eu te dou. Aquele homem falou: o que será que ele tem para me dar, se não é uma esmola? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E diz: em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. A cura ali realizada não foi Pedro, não foi João. Eles falam isso em alguns versículos para frente, dizendo: porque vocês estão olhando perplexo para nós, como se nós estivéssemos fazendo alguma coisa. Não foi nós que fizemos nada, quem faz é Jesus. Jesus, o seu nome tem poder para resolver problemas impossíveis, porque naquele exato momento Ele toma pela mão direita, levanta aquele paralítico e logo os seus pés e artelhos são firmados. Acontece um milagre maravilhoso. Aquele homem estava pedindo esmola e foi beneficiado por uma cura, uma experiência de maravilha em sua vida. Talvez você está aí no mundo pedindo esmola, suplicando por um pouco de paz, por um pouco de alegria, por um pouco de felicidade, por um momento de calmaria. E Jesus está dizendo: eu posso te levantar, eu posso tomar-te pela tua mão direita e te levantar deste estado em que você vive e te colocar de pé e firmar os teus passos. Você crê nisto? Dá um glória para Jesus. Porque Jesus, Ele tem poder. Ele fez comigo, fez com todos nós, e também tem o poder para fazer com você. E você que talvez está em casa, está dizendo: não pode ser possível, a minha vida é uma vida degradada, eu não consigo me libertar de vários vícios que eu estou envolvidos, eu não consigo mudar a minha vida, o meu caráter, a minha moralidade, eu não consigo sair deste estado, estou emaranhado em problemas, em dívidas. São diversas situações, e o que me resta é pedir uma pequena ajuda, um pequeno conselho, uma porção da palavra. Eu quero dizer que Deus tem algo maior para fazer. Ele quer te proporcionar uma experiência de maravilha. Porque se até agora você correu para vários lugares e seu problema não foi resolvido, neste momento, em nome de Jesus, creia que Ele toma a tua mão e te levanta e faz de você uma nova pessoa. Aquele homem, ele recebeu uma transformação e foi manifestada diante de todos os que estavam ali ao derredor. Porque vejam bem, ele chegou ali de manhã, e agora era perto, às 3 horas da tarde. Até este encontro com Pedro e João, ele era o mesmo homem que todos os dias era levado à porta do templo. As pessoas estavam ali entrando, era hora de ir para o templo adorar. Mas quando acontece esse milagre, acontece ali uma transformação radical e imediata. Porque se Jesus entrar na tua vida, Ele tem poder para mudar você de uma forma radical e imediata. Ele pode mudar tua mente, Ele pode mudar o teu vazio e preencher com a presença dEle. Aquela pessoa foi transformada. Ele era paralítico e agora ele estava andando. Os seus pés e os seus artelhos foram firmados. Aleluia! Eu não sei se você consegue compreender a grande transformação que acabou de acontecer com aquele homem.
ele não era mais a mesma pessoa. Ele não iria voltar mais ali para mendigar. Ele não seria conhecido mais como o mendigo da Porta Formosa. Ele ia ser conhecido como o homem curado que entrou no templo. Você precisa nesta noite de um milagre, de uma libertação. O Senhor está aqui para tirar todo o atrofio espiritual da tua vida e curar você definitivamente. As pessoas olharam e falou: peraí, é aquele homem que ficava ali, mas ele está andando, ele está diferente, ele está transformado, ele está curado. As pessoas vão olhar para você, você vai ser irreconhecível, mas você será conhecido por Deus. As pessoas irão olhar para você e vai dizer: não pode ser aquela mulher, não pode ser aquele homem, não pode ser mais aquele jovem, aquela pessoa que vivia ali cabisbaixo, andando de um lado para o outro, a vida moral, enrolado na sociedade, uma pessoa briguenta, uma pessoa que estava disposta a fazer tudo, uma pessoa que não era bem querida. Eu quero dizer que Jesus, ele transforma as pessoas. Não era ele, mas agora é uma nova pessoa. Porque Jesus, ele faz isso, ele transforma as nossas vidas e nós nos tornamos uma nova pessoa em Cristo Jesus. Mas quando nós se aproximamos, quando aquele homem ele recebe aquele milagre, ele também toma uma atitude. A vida daquele homem foi marcado pelo gesto de gratidão e testemunho. Porque a pessoa que tem um encontro com Jesus e recebe um milagre, uma transformação como aquele homem recebeu, não pode ser mais a mesma pessoa. Diz o texto bíblico que quando ele se levantou, os seus pés foram firmados, ele saltou ele e pôs em pé e andou. Quando Jesus chega à vida de uma pessoa que está ali deitada, rastejando, sem conseguir se mover, e o milagre alcança como quer alcançar a sua vida, aquele homem, aquela mesma atitude, ela se replica à tua vida. Naquele caso ele pulou, ele saltou e ele começou a andar sozinho, não mais andar carregado, não mais ser levado. Jesus, ele te produz também na sua vida a maturidade espiritual. Você agora em Cristo Jesus é uma nova pessoa e conseguirá andar com seus próprios pés. Você vai viver uma vida agora, não uma vida apenas esperando da ajuda de alguém. Não, pelo contrário, você poderá ajudar tantas outras pessoas que viviam uma situação semelhante à sua, porque agora você anda. Você agora pode andar para a presença de Deus. Andar significa você percorrer um trajeto. E eu quero te dizer que Jesus fará você andar neste caminho, a qual ele disse: eu sou o caminho. Não é mais um caminho, é o caminho, é a verdade, é a vida. Você irá provar daquilo de melhor que Jesus tem para lhe dar. Você vai andar na presença de Deus, você vai voltar a caminhar, porque ele começa a andar, e depois de andar, o segundo gesto é louvar. Diz que ele louva ao Senhor Deus. Porque quando um homem tem um encontro com Deus, é iniciado nele e recebe um milagre, o processo de adoração ao Senhor. Ele começa agora, a sua vida espiritual é ativada, e ele agora começa a querer adorar ao Senhor. Ele começa a ver os benefícios do Senhor. Ele consegue entender que tudo o que acontece na vida dele, que acontecerá, será pela vontade, grandeza e poder do Senhor. Ele louva o Senhor por aquilo que Deus fez na vida dele. Ele louva a Deus por aquilo que Deus irá fazer. Ele louva porque a sua vida foi transformada. Ele louva a Deus pelo milagre. Você também abrirá os seus lábios, irá adorar ao Senhor pela nova vida que Deus te proporcionará, ou está te proporcionando, pelo milagre acontecido na sua vida. Mas a terceira atitude dele
Era uma atitude de testemunha viva e visível. Porque, após louvar ao Senhor, no verso 10 diz: e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. Mas o que me chama a atenção foi que aquele homem agora, ele é conhecido, a sua vida se torna um testemunho. As pessoas conseguem ler nele e ver a presença de Deus, o milagre de Deus na vida dele. Deus quer fazer milagres na sua vida. Deus quer fazer com que pessoas possam olhar para você, onde você achava que não havia solução, e Deus dizer: não, ainda há solução. Jesus fez um milagre na vida daquele homem e daquela mulher, Ele pode fazer na minha também. E ele entrou no templo. Ele entrou no templo. Aquele homem até então, ele ficava apenas longe do templo, à porta do templo. Nunca conseguia entrar no templo, porque era necessário para ele ficar à porta do templo, querendo pegar apenas uma esmola. Agora não. Agora ele entra no templo. A porta formosa não é mais um empecilho. A porta formosa é o acesso de entrada ao local de adoração. Talvez tudo o que aconteceu na tua vida te trouxe apenas para a porta do templo. Mas nesta noite, com esta palavra, com esta mensagem que Deus traz no seu coração, Ele quer fazer você entrar no templo, entrar e vivenciar o que Deus tem de melhor para fazer na sua vida. E para isso, você precisa tomar uma decisão. Será feito aqui um apelo, e você poderá nessa noite entregar a sua vida para Jesus e vivenciar um milagre na sua vida e na sua família. Nesta noite, neste dia, é o dia que Deus reservou para fazer um milagre, uma grande obra na sua vida e na vida da sua família. Abra o seu coração. Deus tem grandes coisas para fazer com você. Deus tem um milagre para fazer na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quantos louvam a Deus por esta palavra, meus irmãos? Como é bom nós ouvirmos a voz do Senhor. Nós vamos nesse momento louvar a Deus juntamente com os nossos jovens, com mais um hino. E ao término do nosso culto, nós estamos nos aproximando do final. Nós vamos orar, por aqueles irmãos que desejam receber a oração da igreja. Os nossos irmãos estão vendo passar aqui o telefone, o WhatsApp da nossa igreja. Mande ali os seus pedidos de orações, a sua necessidade. E nós vamos orar também no final, para aqueles que decidiram receber esta palavra em seu coração e sentiram o toque do Espírito Santo e desejam entregar sua vida a Jesus. Logo após os nossos jovens, nós vamos encerrar o nosso culto, orando pelas vidas de cada um dos nossos irmãos. Vamos louvar a Deus junto com os nossos jovens.
Glórias a Deus. Meus irmãos, estamos nos aproximando do término deste culto. Nós já agradecemos a Deus a presença de cada um dos irmãos que estão aqui na igreja nesta noite, aos nossos irmãos e irmãs que compartilharam conosco desta uma hora aí da sua casa, do seu trabalho, que Deus possa abençoar a sua vida. A nossa programação, irmãos, ao longo da semana, segue-se normalmente aqui no nosso templo sede e nas nossas igrejas, nas congregações dos bairros da nossa cidade, mas em especial na sexta-feira e no sábado, haverá o congresso, aniversário da nossa igreja lá no Paraíso. Então, na sexta-feira, nós nos reuniremos lá amanhã, na sexta-feira, dia 11, às 19 horas, num grande culto de louvor a Deus, com participação do Círculo de Oração. E no sábado, às 19 horas, a participação dos nossos jovens e adolescentes. Estaremos lá juntamente com o pastor daquela igreja, nosso irmão Eliseu, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Deixamos aqui o nosso convite a todos os irmãos para estarem lá conosco. Eu convido a igreja, vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus por este culto, também apresentando os nossos pedidos de orações, aqueles irmãos que porventura decidiram aceitar a Cristo, mande uma mensagem para nós queremos conhecê-lo, orar pela sua vida, visitá-lo, e ao término da nossa oração, o nosso pastor nos dá a bênção apostólica. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos na Tua presença. Nós sentimos, Senhor, o Teu toque, somos gratos, Senhor, por Tua presença em nossa vida, Senhor, neste culto. Obrigado por Sua palavra, nos dê, Senhor, a capacidade, a sabedoria de colocarmos em prática o que aprendemos nesta noite. Aqueles irmãos e irmãs que, Senhor, tomaram a decisão de aceitá-lo como suficiente Salvador, que o Senhor possa escrever seus nomes no livro da vida, abençoá-los, guardá-los. A cada um dos meus irmãos que louvaram ao seu nome, Senhor, neste culto, abençoe as suas vidas, as suas famílias, o seu trabalho, que nós vejamos, Senhor, os frutos derramados na vida da Tua igreja. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estenda as vossas mãos, meus irmãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E juntos dizemos amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.